Ok, já está resolvida a parte angular. Vamos resolver agora então a parte radial. A equação radial. Vamos lembrar aqui que esse harmônico esférico, essa solução é a mesma para qualquer potencial esfericamente simétrico. Se o potencial é esfericamente simétrico, então essa solução da parte angular é sempre a mesma, é a mesma coisa, os harmônicos esféricos. Então, o potencial ele só afetaria apenas a função radial. E essa função radial deve ser determinada pela equação de Schrödinger, né? Derivada em função aquela parte que tínhamos visto anteriormente, a parte radial. ddr em função de r menos 2 vezes a massa vezes r quadrado sobre h cortado ao quadrado vezes o potencial, que só depende de r e é esfericamente simétrico, vezes a função r, isso é igual a L vezes L mais 1 vezes R. Tá? Eu vou passar o que tem esse termo para cá, para a parte direita, esse termo para o lado esquerdo. Então vai ficar assim a equação derivada em função de R, dr quadrado, derivada de R em função de Rzinho, menos 2 vezes massa, R quadrado sobre H cortado ao quadrado, potencial fica igual. Esse termo agora, vou colocar esse termo aqui, mas ele vai estar afetado por isso que saiu em evidência, né? Então essa parte aqui ficaria invertida, teríamos aqui dentro, e seria com sinal mais, né? Que esse passa com sinal menos, mas fator isso, coloco em evidência o menos, vai ficar dentro mais. Então seria h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa vezes r quadrado, que corresponde a esse termo aqui, né? Invertido. Isso vezes essa parte, que é L vezes L mais 1, tudo vezes, aqui escapou, L mais 1, tudo vezes R, né? Mas o R eu coloco em evidência, né? Que está aqui. Isso vai ser igual a menos, agora, esse termo aqui que está indo para o outro lado, mas está afetado por esse cara aqui, né? Então, menos com menos mais, passa então lá com menos, seria menos 2 vezes mr quadrado sobre h cortado ao quadrado vezes energia vezes R. Legal. Eu vou dividir tudo por... eu vou multiplicar. Vou multiplicar tudo por menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes m. Então vai ficar assim. Menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, vezes a derivada em função de rzinho ao quadrado de dr em função de rzinho, menos. Aqui o 2m e o h cortado vai embora, fica somente r quadrado vezes rzão, esse potencial mais... eu tô com preguiça, eu vou multiplicar por isso e vezes 1 sobre rzinho, tá? Então vai ficar assim, tudo isso aqui menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, vezes 1 sobre rzinho, isso vezes derivada em função de rzinho, drzinho ao quadrado de drzão em função de rzinho, menos aqui.
H cortado ao quadrado se vai, 2m se vai, e fica só um Rzinho aqui em cima. Rzinho vezes o potencial, mais... Só que esse R já vou colocar aqui na frente, tá? Então vai ficar assim. Rzinho vezes esse Rzão, mais isso tudo, mais H cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, vezes L mais 1, sobre R quadrado. Isso vai ser igual... Aqui também a mesma coisa. O H cortado ao quadrado vai, 2m vai e um dos Rzinhos vai. E com o negativo fica positivo. Então vou ter Rzinho e Rzão. Legal. Então, olha, esse Rzinho e Rzão tá aqui e eu vou chamar ele de Uzinho. Uzinho é igual a Rzinho e Rzão, tá? Que mais? Esse termo aqui, ele... Eu vou desenvolver ele, vou ver o que ele dá. Vou pegar o Scratch aqui e vamos ver o que dá. Scratch. Tá? Vamos ver o que esse termo dá. Isso é igual a... Vou chamar ele de asterisco. Asterisco vai ser igual a 1 sobre Rzinho vezes a derivada em função de R, de R quadrado, derivada ao quadrado, derivada de R em função de Rzinho, tá? Legal, isso é igual a 1 sobre Rzinho, derivada do primeiro vezes o segundo, seria 2 vezes R, vezes derivada de R em função de R, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, derivada ao quadrado de R em função de R ao quadrado. Tá? Isso vai ficar assim, 2 vezes derivada de R em função de Rzinho, mais Rzinho, derivada ao quadrado de Rzão em função de Rzinho ao quadrado. Isso é igual a asterisco, tá? Tá, vamos fazer o seguinte também. Eu vou calcular aqui, U era igual a Rzinho e Rzão, né? Tinha apagado aí de casualidade. Derivada de U em função de Rzinho é igual a derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo, mais o primeiro, que é Rzinho, vezes a derivada do segundo, derivada de R em função de Rzinho, tá? Derivada ao quadrado de U em função de Rzinho ao quadrado vai ser igual a derivada de R em função de R, mais derivada do primeiro, que é 1 vezes o segundo, derivada de R em função de R, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, derivada ao quadrado de Rzão em função de Rzinho ao quadrado, tá? Isso dá 2 vezes derivada de R em função de Rzinho, mais Rzinho, derivada ao quadrado de Rzão em função de Rzinho ao quadrado. E esse cara é o asterisco. Olha, vamos ver o Scratch. Aqui, ó. Compara aí o asterisco aqui. Esse é o asterisco, né? Então, esse asterisco é igual a isso aqui. Não, isso aqui não, perdão. Isso aqui, né? Então, como ficaria aquela equação? Menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, vezes derivada ao quadrado de uzinho em função de rzinho ao quadrado, menos o potencial mais h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, L vezes L mais 1 sobre rzinho ao quadrado, isso vezes uzinho, é igual a uzinho vezes contrário, energia vezes uzinho, tá? E essa equação aqui é idêntica à equação de Schrödinger em uma dimensão. Olha,
Vocês lembram? Era a equação de Schrödinger para uma dimensão, era h cortado sobre 2 vezes a massa, derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado, menos aqui tínhamos um potencial, que nesse caso seria esse potencial aqui efetivo vezes a função de onda igual a E vezes a função de onda. Né? Então, isso aqui é idêntica à equação de Schrödinger unidimensional, a menos desse termo aqui. Onde esse termo aí, ele é chamado, esse termo aqui, é chamado de termo, eu vou colocar aqui melhor para não fazer tanta bagunça, onde potencial efetivo é igual ao potencial mais h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, vezes L mais 1 sobre Rzinho ao quadrado. Esse termo aqui é chamado de termo centrífugo. Tá? E aqui aplicaríamos a condição de normalização agora. A condição de normalização seria a integral da função de onda uzinho, né, derivada de dr, tem que ser igual a 1. Então, isso é o mais longe que podemos chegar sem especificar qual é o nosso potencial. Né? Se quisermos ir mais longe, precisamos especificar um tipo de potencial. Então, vamos especificar um potencial simples. Tá? O poço esférico infinito. Exemplo. Poço esférico infinito. Lembram do poço quadrado infinito? Esse aqui é análogo, só que em 3 dimensões, né? Agora, o potencial depende de R. Ele é zero em uma região onde R é menor que um valor A. E ele é infinito se R é maior que A. Tá? Então, a partícula fica presa dentro de uma esfera de raio A. Seria mais ou menos assim. E a pergunta aqui é: encontre a função de onda, né? Psi. Tá? Então, digamos aqui tem o eixo Z, o eixo Y, o eixo X. Em uma região aqui dada por R igual a, em essa região, aqui fica a nossa partícula. Aqui dentro, eu vou apagar esse sombreado que eu fiz, dentro dessa esfera, o potencial é igual a zero. Né? E fora da esfera, o potencial é infinito. Né? Por causa disso aqui, a partícula não pode fugir dessa região aqui. Tá? Então, vamos lá. Como ficaria a equação de Schrödinger? Cadê ela? Aqui. Então, dentro da região, esse potencial vai ser igual a zero. Então, eu vou ter esse termo e esse termo. Tá? Então, vou escrever ele aqui embaixo. Novamente. Para a região R menor que A, teremos a seguinte equação. Menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, derivada ao quadrado de uzinho, em função de r quadrado, mais h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, vezes L mais 1, sobre Rzinho ao quadrado vezes Uzinho. Isso é igual a energia vezes Uzinho. Eu vou passar esse termo aqui para o outro lado e vou multiplicar por menos 2 vezes a massa sobre h cortado ao quadrado. Tá? Então, como é que vai ficar? Aqui, esse cara aqui, né? Quando multiplico por isso, vai ficar somente derivada ao quadrado de Uzinho em função de Rzinho ao quadrado. Isso vai ser igual a esse cara vai para o outro lado, né? E essa parte aqui desaparece, né? Por causa de que eu estou multiplicando por isso. Então vai ficar L vezes L mais 1 sobre Rzinho ao quadrado menos esse cara é afetado por esse cara.
Então vai ficar aqui menos 2 vezes a massa sobre h cortado ao quadrado vezes e tudo isso multiplicado pelo uzinho, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de k ao quadrado, então vou ter que k vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a massa vezes a energia sobre h cortado. E se eu considero L igual a zero, aqui para L igual a zero, a solução vai ser simples. Vou ter assim, a equação vai ficar assim, derivada de u em função de r ao quadrado vai ser igual a menos k ao quadrado vezes uzinho. Isso aqui é para L igual a zero, tá? Depois eu faço para os outros L's. Isso, a solução é simples. Uzinho de R vai ser igual a A vezes o seno de KR mais V vezes o cosseno de KRzinho. Mas o que eu quero não é o uzinho de R, é a função radial, que é o uzinho de R sobre R. Então isso vai ser igual a A vezes o seno de KR sobre R mais V cosseno de KR sobre R. Só que quando R ir para a origem, R tender a zero, esse termo aqui explode, esse termo aqui. Então, ele não me serve. Então, ficaria somente essa parte aqui, né? A função radial, então, vai ser igual a vezes o seno de KR sobre R. Tá? Isso, lembre-se, isso aqui é para L igual a zero apenas, tá? Então, vou aplicar as condições de contorno aqui. Condições de contorno. Qual é a condição de contorno? Lembre-se, cadê? Aqui, ó. Aqui, para Rzinho igual a A na borda aqui, a função de onda tem que ser zero, né? Aqui fora também a função de onda é igual a zero, tá? Dentro não. Então, para que a função de onda seja igual a zero, já que o harmônico esférico ele é o mesmo, então o Rzão tem que ser igual a zero. Então, Rzão de A tem que ser igual a zero. Então, A vezes o seno de Ka sobre A tem que ser igual a zero. É isso? É igual a zero? Se esse cara é igual a zero. Seno de Ka tem que ser igual a zero. E isso acontece quando Ka é igual a Nπ. Ou quando... Então, aqui eu posso encontrar o K. Logo, vamos encontrar o K. K vai ser igual a Nπ sobre A. Legal. E a energia? Tínhamos definido que K era igual a raiz quadrada de 2 vezes a massa vezes a energia sobre H cortado. Isso aqui era o K, né? K vezes A é igual a Nπ, então. Então, daqui posso encontrar que aqui eu vou deixar a energia sozinha. Vai ficar N quadrado, π ao quadrado, H cortado ao quadrado, né? Estou elevando tudo ao quadrado. O A também fica elevado ao quadrado e o 2m vai para o outro lado somente como 2m, tá? 2 vezes massa. Então fica assim a energia. E essa energia depende de N e corresponde a L igual a zero. Lembrem-se, estamos considerando aqui para L igual a zero ainda, né? Então essa é a energia desse estado, onde N pode ser igual a 1, 2, 3 e assim, né? Então, se eu normalizo essa equação, para encontrar esse A, normalizando essa função radial, né, que esse integral de R ao quadrado de R é d dr,
Calma aí, deixa eu lembrar aqui. Em algum lugar. Qual era a condição de normalização? Me perdi aqui. Entre tantas folhas. Cadê você, condição de normalização de razão? Equação angular. Não estou encontrando ela. 3. É isso mesmo. Tinha um R aqui. Ctrl Z. Aqui tinha ao quadrado, R quadrado, DDR. Isso aí, é a condição de normalização. Quando eu aplico essa condição de normalização, eu encontro que A é igual a raiz quadrada de 2 sobre A. Então, a equação, a função de onda radial para o nível N, para L igual a 0, de R, vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre A vezes o seno de Ka, né? Seno de Ka, mas K é Nπ sobre A, KR, perdão. R. Essa seria a parte radial. Se eu utilizo, digamos, esse harmônico esférico 00 de θ φ, ele era igual a, se lembra, 1 sobre raiz quadrada de 4π. Então, eu obtenho que a função de onda para N, L igual a 0, M tem que ser 0, de R θ φ vai ser igual a 1 sobre, então multiplico esse cara vezes esse cara, né? Vou colocar aqui assim. Isso seria Rn0 de R vezes o harmônico esférico. Então, como é que vai ficar? Então, 1 sobre raiz de 4π vezes raiz de 2 sobre A vai ficar 1 sobre raiz de 2πA vezes o seno de... Aqui faltou um Rzinho aqui. Rzinho, né? Porque o U sobre o Rzinho. Aí em cima tá certo? Tá certo. Sobre o Rzinho. Então, vai ficar aqui seno de Nπ sobre A vezes R, tudo sobre o Rzinho. Tá? Essa seria a função de onda para nível de energia N, para L0, M0, R, θ, φ. Tá? E então, como é que está aqui? Aqui temos estados estacionários que têm 3 números quânticos. N, L e M. Só que aqui L, como L é 0, M é 0, tá? Mas vamos ver, vamos entender melhor esses caras aqui depois. Então, esses 3 números quânticos temos 3 N, L e M. Mas as energias, a energia, ela depende apenas de N e L, tá? Olha, aqui a energia. N aqui para L igual a 0, mas depois vamos ver como é que depende do L, tá? Então, só depende de N e L, não depende de M. Então, os estados estacionários, eles são degenerados para um dado nível de energia. São degenerados para um dado nível de energia. Por quê? Porque M vai tomar valores desde menos L, perdão, aqui, até L. Então vai tomar quantos valores aqui? Quantos valores de M teremos?
2L mais 1 valores de L. Então, para uma dada energia que depende de N e L, né, é N e L, teremos 2L mais 1 estados degenerados, estacionários degenerados, né? Então, essa é a solução para L igual a zero, tá? A solução geral para qualquer L vai ser mais complicadinha, tá? Então, quer dizer, eu tinha resolvido a seguinte equação, né? Derivada ao quadrado de 1 em função de R ao quadrado é igual a L vezes L mais 1 sobre R ao quadrado menos 2 vezes massa vezes energia sobre H cortado ao quadrado. Eu tinha chamado esse cara de K ao quadrado, tudo vezes U, né? Eu tinha considerado esse termo igual a zero anteriormente, mas agora eu vou considerar qualquer valor de L, não necessariamente igual a zero. Então a solução, o drzinho, que eu não vou fazer, ela já está feita já, vai ser assim, uma amplitude A vezes Rzinho vezes uma função J de ordem L de KR mais outra amplitude vezes Rzinho vezes outra função N de ordem L KRzinho, tá? Onde esse JL de x, a função JL de x está definida assim, menos x elevado a Lzinho vezes 1 sobre x derivado em função de x, L de seno de x sobre x. E essa função é chamada função de Bessel esférica, tá? E a outra função que está aqui, nzinho L de x, é bem parecida. É menos x elevado a L, 1 sobre x derivado em função de x de ordem L, do cosseno de x sobre x. E essa função é chamada função de Newman esférica. Né? Só que o que acontece? Quando R tende a zero, então essa função, que se o x vai para zero também, essa função explode, a função de Newman explode, então ela não me serve, tá? Então, o uzinho de R vai ser simplesmente uma amplitude vezes Rzinho vezes a função de Bessel, KR, tá? Mas eu não quero o uzinho, eu quero a função radial, que é igual a uzinho dividido por R. Então, isso ficaria simplesmente, a função radial vai ser igual a uma amplitude vezes a função de Bessel de ordem L, KR, tá? Então, aqui tem um exemplo de funções de Bessel. A função de Bessel de ordem 0 é igual a seno de x sobre x. Função de Bessel de ordem 1, seno de x sobre x ao quadrado menos cosseno de x sobre x. Função de Bessel de ordem 2 é igual a 3 sobre x ao cubo menos 1 sobre x. Seno de x menos 3 sobre x ao quadrado cosseno de x. E assim, tá? Não vou colocar todas as funções de Bessel. Então, eu preciso encontrar a condição de contorno, aplicar a condição de contorno, tá? A condição de contorno vai me dar esse valor de K. E depois de me dar esse valor de K, eu vou obter o valor das energias possíveis, tá? A condição de contorno é que a função radial em A tem que ser igual a zero.
Então, para que isso aconteça, a função de Bessel de ordem R em K vezes A tem que ser igual a, de ordem L, de K vezes A tem que ser igual a zero. Então, se eu grafico essas funções de Bessel aqui, eu vou graficar algumas delas, tá? A primeira, a função de ordem zero, a função de ordem zero, vamos desenhar ela assim aqui. Vamos mudar a cor. A função de ordem 1, ela já sai desde o zero, de zero, aqui ó. Vamos mudar a cor, vamos botar a função de ordem 2 aqui, ela fica assim mais ou menos, só para vocês terem uma ideia da forma delas. E assim, a função de ordem 3, 4 são assim. Então isso aqui é L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2 e assim, né? Então, para encontrar K, eu preciso encontrar esses pontos aqui, esses pontos onde a função de Bessel é zero, tá? E esses pontos, eles estão dados por essa expressão aqui, esse termo aqui, BNL. E ele é o enésimo zero da função de Bessel de ordem L, né? Aqui para a função de Bessel, vou voltar para o branco. De ordem zero, temos os seguintes zeros aqui. Esse aqui é o primeiro zero, o segundo zero, o terceiro, o quarto e o quinto, né? Então, n seria o enésimo zero da função de Bessel de ordem, nesse caso estou na ordem zero, tá? Se eu quiser para o enésimo, esse aqui seria o primeiro zero, aqui coincidiu, mas não necessariamente coincide aqui, eu desenhei tudo errado, tá? Pode ser por aqui, o 2 está aqui, por aqui também coincidiu, mas não necessariamente coincide, o 3 está aí, tá? Então, o K, vou mudar de branco agora. Então, o K seria igual, então, ao zero, BNL, dividido por A, tá? Para que a função de B se me dê zero, né? Então, com isso, eu encontro as energias permitidas, tá? Seria, eu tenho que K ao quadrado, tinha definido como 2 vezes a massa vezes a energia sobre H cortado ao quadrado, né? E isso vai ser igual a, aqui ó, beta NL ao quadrado sobre A ao quadrado. Então, daqui eu encontro as energias permitidas. E NL vai ser igual a H cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa vezes A ao quadrado vezes o enésimo B0 da função de Bessel de ordem L, elevado ao quadrado, tá? E esse valor é obtido numericamente, tá? Então, novamente, aqui você tem as energias dependem de N e de L. Então, isso aqui é degenerado 2L mais 1 vezes, né? Temos 2L mais 1 Mzinhos, tá? Então,
a função radial NL de R vai ser igual a uma amplitude ANL vezes a função de Bessel, aquela KR. Isso é igual a ANL vezes a função de Bessel de K, mas K é igual a beta NL sobre A vezes R. Tá? Essa amplitude é determinada pela normalização. Então, com isso, podemos encontrar a função de onda, a expressão final da função de onda total, que depende de R, de θ e de φ, né? Isso vai ser igual a parte radial mais o harmônico esférico correspondente. É isso, quero ser mais detalhista. R, θ, φ. Isso vai ser igual a amplitude a determinada pela normalização, a função de Bessel de ordem L, do zero, do enésimo zero, né, de ordem L, dessa função de Bessel vezes R sobre o Azinho, vezes o harmônico esférico, que estava dado por essa expressão aqui. 2 vezes L mais 1, isso vezes L menos valor absoluto de M fatorial sobre 4π, 4π vezes L mais valor absoluto de M fatorial. Agora a parte que depende de φ e mφ e a parte, o polinômio, né? Polinômio não, a função associada de Legendre, né? Do cosseno de θ, tá? Então, essa é a solução, tá? E vamos repetir novamente. Os estados estacionários eles têm 3 números quânticos: N, L e M, né? E a energia depende apenas de N e L. N e L, né? E M sabemos que pode tomar valores desde menos L até L. Então temos 2 vezes L mais 1 valores de M. Então teremos 2L mais 1 estados estacionários com a mesma energia, né? Com a mesma energia. E esses estados, isso se chama degenerescência, né? Estados degenerados. Então vamos ao seu dever de casa. Problema 4.1. Deixa eu mudar aqui a cor. Resolva as relações de comutação canônica para as componentes dos operadores posição e momento, né? Essas relações de comutação canônica. Aqui temos as respostas e nesse caso o índice I corresponde à posição x, que pode ser x, y ou z, e aqui o P, momento J, também corresponde ao momento x, y e z, tá? Confirme o teorema de Henry-Fest para 3 dimensões, né? Antes tínhamos essa expressão aqui para uma dimensão apenas, agora verifique isso para 3 dimensões, tá? Esse e esse aqui também. Você vai ter 3 equações para cada componente. A dica é que você valide que essa expressão aqui que vimos antes, ela é válida também para 3 dimensões, tá? Parte C, formule o princípio de incerteza de Heisenberg para 3 dimensões, né?
para o caso x, y e z, né? Mas não existe restrição quando você combina x com o momento em y, por exemplo, tá? Problema 4.2. Use solução de variáveis separadas, né? Para coordenadas, agora coordenadas cartesianas, para resolver o caso do poço cúbico infinito. Agora temos x, y, z, agora, né? Que se trata de poço cúbico, né? Que é zero quando x, y e z estão todos entre 0 e a. E infinito se não. Né? Antes tínhamos visto o poço esférico infinito, né? Agora trata-se de um cubo. Então, para essa questão, pede encontrar-se os estados estacionários e as correspondentes energias. Aí pede encontre os valores de energia para essas expressões aí. E determine sua degenerescência, né? Quantos estados têm a mesma energia? Qual é a degenerescência para o nível de energia 14? E por que esse caso é interessante? Problema 4.3. Utilize as expressões, né, da função associada de Legendre, o polinômio de Legendre, né, aquelas expressões para cada uma dessas. E essa aqui dos harmônicos esféricos para construir esse harmônico esférico e esse aqui, tá? Mas aqui você vai ter que colocar aqui as expressões respectivas. Verifique que eles são normalizados. Problema 4.5. Utilize as mesmas expressões aqui, essa daqui, essa expressão aqui, para construir esse cara. Observe, M igual a L, nesse caso. E esse aqui, 3, 2. Esses harmônicos esféricos. Tá? No caso 3, 2, você pode obter essa função associada de Legendre diretamente da tabela. E aqui não, aqui você vai utilizar a expressão correspondente aqui, tá? Verifique que eles satisfazem a equação angular para valores apropriados de L e M. Problema 4.6. A partir da fórmula de Rodrigues, encontre a condição de ortogonalidade para os polinômios de Legendre, né? Aqui o polinômio de Legendre de ordem L, de ordem L'. Aí verifique que eles satisfazem essa condição de ortogonalidade. E a dica é utilizar integração por partes. Problema 4.8. Verifique que essa expressão aqui, essa solução, né? Ela satisfaz a equação radial com potencial igual a 0 e L igual a 1. Tá? Determine graficamente as energias permitidas para o poço esférico infinito quando L é igual a 1. Mostra que quando você tem N muito grande, NL, tem essa expressão aqui, energia NL, né? A dica é que mostre que isso se cumpre quando isso acontece. Então, plote x e tangente de x no mesmo gráfico, é a dica, né? E encontre os pontos de interseção. Aí você vai encontrar essa solução. E por último, dada uma partícula de massa m, e essa partícula é colocada num poço quadrado finito. Agora o poço é finito, tá? Essa aqui é a expressão, ele é igual a menos V0 para R, que cai dentro de uma região onde R é menor que A, ou 0 se cai fora dessa região, tá? Encontre o estado fundamental, resolvendo, né, a equação radial para L igual a 0, e mostre que não há estado ligado quando
aconteça isso aqui, tá bom?